Com Maria, peregrino na esperança e na paz. É assim que se apresenta o Papa Francisco, que nos dias 12 e 13 de maio vai visitar o Santuário de Fátima no centenário das aparições, em espírito de peregrinação. A convite do Presidente da República e dos bispos portugueses, Francisco vai assim tornar-se o quarto Papa a visitar Portugal num ano particularmente simbólico. As aparições na Cova da Iria têm sido uma referência de intervenções e gestos do Papa. Francisco pediu aos bispos portugueses que consagrassem o seu pontificado a Nossa Senhora, o que aconteceu a 13 de maio de 2013, 2 meses após a sua eleição. Antes, a 17 de março, quando presidiu pela primeira vez a recitação do Ângelus, o Papa sublinhou a misericórdia de Deus, evocando uma passagem da imagem de Nossa Senhora de Fátima pela capital da Argentina. Ricordo appena vescovo nell'anno 92 è arrivata a Buenos Aires la Madonna di Fatima e c'è fatta una grande messa per gli ammalati. O Santuário de Fátima recorda o acolhimento feito em abril de 1998 por Dom Jorge Mário Bergoglio, o atual Papa Francisco, à imagem da Virgem Peregrina de Fátima no âmbito de uma peregrinação à Argentina. O então arcebispo de Buenos Aires acolheu esta imagem oriunda do Santuário de Fátima. Nos últimos anos, o Papa recordou por diversas ocasiões a memória das aparições de Fátima e evocou alguns dos conteúdos centrais das aparições aos três videntes, os beatos Francisco e Jacinta e a irmã Lúcia, que tiveram lugar na Cova da Iria entre maio e outubro de 1917. Questo mese di Maria ci invita a moltiplicare quotidianamente gli atti di devozione e imitazione della Madre di Dio. Recitate il rosario ogni giorno. Lasciate che la Vergine Madre possieda il vostro cuore affidandole tutto quanto siete e avete. E Dio sarà tutto in tutti. In questo giorno della Madonna di Fatima vi invito a moltiplicare i gesti quotidiani di venerazione e imitazione della Madre di Dio. Affidatele tutto ciò che siete, tutto ciò che avete e così riuscirete ad essere uno strumento della misericordia e della tenerezza di Dio per i vostri familiari, i vostri vicini e amici. Tutti benedico nel Signore. Io chiedo al mio fratello portoghese che in questo giorno della Vergine di Fatima preghi in portoghese un'Ave Maria alla Madonna e tutti in silenzio. In questa apparizione Maria ci invita ancora una volta alla preghiera, alla penitenza e alla conversione. Ci chiede di non oltraggiare più Dio, avverte l'umanità intera della necessità di abbandonarsi a Dio, fonte d'amore e di misericordia. Sull'esempio di San Giovanni Paolo II, grande devoto della Madonna di Fatima, mettiamoci in attento ascolto della Madre di Dio e impetriamo la pace per il mondo. In quest'anno del centenario dell'apparizione della Madonna a Fatima, affidiamoci a Maria, Madre della Speranza, che ci invita a volgere lo sguardo verso la salvezza, verso un mondo nuovo e un'umanità nuova. Em outubro de 2016, o Papa convocou à Praça de São Pedro milhares de pessoas para um jubileu especial, ligado às mais diversas invocações da Virgem Maria. Uma oportunidade para refletir sobre a importância da oração a Nossa Senhora, que desde os primeiros séculos do cristianismo tem sido invocada como Mãe da Misericórdia. Maria ha realizzato quanto è chiesto alla Chiesa di compiere in memoria perenne di Cristo. Nella sua fede
vediamo come aprire la porta del nostro cuore per obbedire a Dio. Nella sua abnegazione scopriamo quanto dobbiamo essere attenti alle necessità degli altri. Nelle sue lacrime troviamo la forza per consolare quanti sono nel dolore. Entre 94 rostos de devoção mariana no mundo, destacava-se a imagem peregrina de Fátima, que estava em visita às dioceses da Itália. Io direi che il santuario di Fatima ha proprio come caratteristica trasformare i cuori. Non ci sono tante guarigioni fisiche, però le guarigioni spirituali sono tantissime. C'è il testimonio di tanti sacerdoti che sono andati nel santuario giovani e che hanno trovato la sua vocazione proprio in quel luogo di preghiera. Ci sono tante persone che si erano allontanate dalla vita cristiana e che lì, ai piedi della Madonna di Fatima, Nostra Signora di Fatima, hanno trovato di nuovo il cammino della fede. Daqui a 2 meses, Portugal vai receber a visita de Francisco, centrada na Cova da Iria, onde a 13 de maio de 2013 o episcopado português consagrou o atual pontificado à Virgem Maria. O Papa peregrino veio ao encontro da Mãe. La Virgen. La Virgen es madre, es muy madre. Y su presencia acompaña al pueblo de Dios. Por eso quisiera ir a Portugal, que es privilegiada. As viagens internacionais dos Papas modernos são uma novidade que remonta à segunda metade do século XX, com o pontificado de Paulo VI. Portugal entraria na rota dessas visitas apostólicas logo na 5ª viagem deste pontífice italiano, a 13 de maio de 1967, por ocasião do 50º aniversário das aparições marianas. Fátima seria, a partir de então, o principal motor das viagens pontifícias que aconteceram até hoje, depois de já Pio XII, a 31 de outubro de 1942, ter consagrado o mundo ao Imaculado Coração de Maria em plena Segunda Guerra Mundial, como foi pedido na Cova da Iria. Paulo VI quis vir pessoalmente a Fátima como peregrino. Que viemos, peregrino humilde e confiante, a este santuario bendito, onde se celebra hoje o cinquentenario das aparições de Fátima e onde se comemora hoje o 25º aniversário de consagração do mundo ao Coração Imaculado de Maria. Em maio de 1982, no aniversário do grave atentado contra a sua vida, Karol Wojtyła chegava a Fátima para agradecer à Divina Providência. Passou ainda por Lisboa, Vila Viçosa, Coimbra, Braga e Porto, ao longo de 4 dias. O Papa polaco voltou a Portugal 9 anos depois. A 10 de maio de 1991, celebrou missa no Estádio do Restelo e viajou depois para os Açores e a Madeira, antes de centrar-se no Santuário de Fátima nos dias 12 e 13 de maio. Nesses mesmos dias, em 2000, já com visíveis problemas de saúde, João Paulo II regressou a Portugal para presidir a beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. Na mesma ocasião, deu-se o anúncio da publicação da 3ª parte do chamado Segredo de Fátima. Depois do atentado de 13 de maio de 1981, pareceu claramente a sua santidade que foi uma mão materna a guiar a trajetória da bala, permitindo que o Papa agonizante se detivesse no limiar da morte.
Bento XVI visitou Portugal de 11 a 14 de maio de 2010 para assinalar o 10º aniversário da beatificação de Francisco e Jacinta Marto, com passagens por Lisboa, Fátima e Porto. O agora Papa Emérito viveu com emoção cada momento da visita, especialmente em Fátima. Depois de vários discursos e homilias, a imagem de marca da viagem é um momento sem palavras. O Papa, em silêncio, olhos fixos na imagem de Nossa Senhora de Fátima, na capelinha das aparições. Entrego aqui no vosso santuário de Fátima a rosa de ouro que trouxe de Roma como homenagem de gratidão do Papa. A próxima viagem do Papa Francisco, no centenário das aparições, confirma a ligação do papado ao Santuário de Português, que começa a definir-se já em 1929, com a bênção de uma imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima pelo Papa Pio XI para a capela do Pontifício Colégio Português de Roma. No pontificado seguinte, Pio XII assumiu Fátima como um acontecimento de toda a Igreja e, a 31 de outubro de 1942, consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. O santuário assinala também o encerramento do Ano Santo, a 13 de outubro de 1951. Uma história de 100 anos que começou a ser documentada logo em 1917. Estamos num espaço que transformou a história da Igreja Católica em Portugal e também no último século, um pouco por todo o mundo. Como é que, ao longo deste século de Fátima, se chegou a definir e a escrever a história daquilo que 3 pequenas crianças viram aqui na Cova da Iria, nos arredores, entre maio e outubro de 1917? Pois essa história começa de facto em 1917 e é mesmo nesse ano que começa a ser contada. Nós podemos dizer que as primeiras fontes que temos, que chamamos fontes primárias, são de facto desse ano. Há diferentes tipologias de fontes. As primeiras que temos são a do registro escrito daquilo que é o testemunho de 3 crianças. E qualquer fenómeno histórico, e é isso que tenho defendido em relação a Fátima, é que ele seja observado, seja analisado, seja estudado como qualquer fenómeno, qualquer acontecimento da história, e que sejam tidas em conta todos os tipos de testemunhos, todos os tipos de fontes. Em primeiro lugar, a oralidade, aquilo que passa daquelas 3 crianças para os seus primeiros interlocutores. Depois o registro que esses interlocutores fazem dessa memória que lhes é passada, desse testemunho. E depois as outras fontes que nós podemos chamar complementares, mas que ao olharmos para trás, e já são 100 anos de história, já as podemos chamar de fontes primárias, que são as fontes jornalísticas. O diretor do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima contacta diariamente com as fontes primárias que permitem apresentar à Igreja e à sociedade os acontecimentos vividos na Cova da Iria e arredores em 1917. Um século depois, Fátima continua a ser vista com desconfiança por alguns ambientes académicos, representando ainda um campo em aberto para as investigações das mais diversas áreas do saber. Quem relata o fenómeno, há muita ideia, olhando hoje para trás, ou sobretudo, há muito questionamento da ideia de construção de Fátima. Mas quem relata o fenómeno num primeiro momento não está a fazer uma apologética de Fátima, muitas vezes até pelo contrário. Sim, vamos lá ver, se nós quisermos, por exemplo, se nos basearmos apenas nas fontes jornalísticas e a historiografia que tem defendido que Fátima é uma construção subjetiva das crianças, ou porque elas próprias decidiram inventar, ou porque foram sugestionadas a dizer aquelas afirmações, essa historiografia assenta normalmente nas fontes jornalísticas. E as fontes jornalísticas de 1917 são todas contra Fátima. Fátima, em 1917, não tem um jornal que faça a apologia de Fátima. Faz algum sentido perspectivar, tendo em conta este percurso histórico académico, perspectivar a vinda do Papa Francisco ainda num sentido, num questionamento, numa lógica de validação do fenómeno de Fátima? Eu penso que isso é extemporâneo e fora de prazo. Esse tipo de reação é de facto fora de prazo.
O que, para um historiador, aquilo que interessa, por exemplo, e quem põe a questão dessa maneira, é analisar porque é que isso acontece e porque é que se traz para o debate ainda uma questão que está completamente ultrapassada. Não vejo necessidade de se trazer para o debate atual que o Papa Francisco venha validar Fátima. O que é interessante aqui perceber é que, isto já é uma análise que faço ao pontificado do Papa Francisco, é que o Papa Francisco está a servir para um determinado número de pessoas que tinham, que compilavam razões para não pertencer à Igreja. Parece que essas razões estão a esboroar-se com o Papa Francisco. É assim a leitura que este tipo de população, se quisermos, de agentes, lê o Papa Francisco. Portanto, e o Papa Francisco vir a Fátima, para elas é também um sinal importante de que Fátima é um fenómeno a levar em conta. 3 crianças foram responsáveis por receber a mensagem das aparições, vivendo acontecimentos que mudaram para sempre o rosto da covadeiria e da Igreja Católica. Passados 100 anos, ainda há muito por descobrir na vida e espiritualidade dos seus protagonistas. Os mais novos, Francisco e Jacinta Marto, foram beatificados em maio de 2000. 17 anos depois, espera-se que a sua canonização aconteça no centenário das aparições. O Papa vai trazer novidades? O Papa pode trazer novidades, eu não sei. De facto, o estudo do milagre prossegue, ainda não está concluído, falta ainda uma comissão a analisar. Caberá depois ao Santo Padre decidir onde e quando quer anunciar e fazer a canonização. Ou seja, graças a Deus, porque houve aqui a graça é de Deus que nos assistiu em todo o nosso trabalho e a ocorrência deste presumível milagre, ainda é assim que eu tenho que me referir a ele, portanto ainda não está dito que é um milagre, é um presumível milagre neste momento. Eu tenho fortes esperanças e uma séria expectativa de que vai acontecer este ano, em 2017, a canonização do Francisco e da Jacinta. Será o Papa Francisco, de facto, a escolher, digamos, quando anunciar e onde e quando fazer. Já só faltam 2 meses e Fátima prepara-se naturalmente para receber o Papa Francisco. A capelinha das aparições, o renovado altar do recinto de oração e o túmulo dos pastorinhos serão locais de paragem obrigatória nesta peregrinação espiritual, com descanso previsto a imagem do que aconteceu com os papas anteriores para a casa de Nossa Senhora do Carmo. À espera de Francisco estarão centenas de milhares de pessoas e os operadores turísticos que vão levar muitos desses visitantes a Fátima, 12 e 13 de maio, já sabem como a cidade se vai organizar. Cerca de 300 responsáveis reuniram-se num seminário integrado num workshop de turismo religioso que contou com a participação de responsáveis do santuário, da GNR e da Proteção Civil. Preparar uma vinda do Papa, como é este caso, é sempre um ótimo desafio e um grande desafio. Porquê? Porque implica muitas entidades. Por um lado, o santuário tem de se preparar e tem vindo a procurar preparar-se, mas por outro lado implica uma coordenação e cooperação com muitas entidades, com muitas autoridades, com o próprio Estado português e com o Vaticano. A esse nível, tudo está em um bom ritmo, as grandes linhas de opção, o grande planeamento está feito, estamos já a concretizar essa preparação e acreditamos que, a seu tempo, tudo estará preparado para recebermos festivamente o Papa. A expectativa é que possam estar muito mais peregrinos do que aqueles que o recinto de oração comporta. Nesse sentido, nós vamos dispor de ecrãs gigantes e de instalação sonora que permita aos peregrinos que não podem aceder ao recinto poderem acompanhar a celebração, sabendo que, quer na chegada do Papa, quer quando o Papa for embora, terão a oportunidade de o ver de perto e, quando for divulgado o programa, podemos depois perceber os itinerários que o Santo Padre fará e onde é que os fiéis poderão saudá-lo de forma mais próxima. E que Fátima e que o centenário sirva também para mostrar cada vez mais Portugal como um lugar de encontros, num país que sabe acolher todos, que é um exemplo de um país que constrói pontes entre mundos muito diferentes, um país de diálogo, um lugar de esperança e de paz, aproveitando aqui os vários valores comuns a todos nós, e que é um país que as pessoas estão a descobrir, nós estamos a sentir isso, os turistas que nos visitam ficam deslumbrados com o que encontram, porque não fazem ideia do que é Portugal, mas também um país onde as pessoas
se descobrem. Estamos a fazer todos os possíveis para que se possa circular com normalidade, independentemente do aumento da afluência de pessoas que possa eventualmente surgir. Em segundo, dizer-lhes que preparem a sua viagem, escutem os conselhos das autoridades, seja de segurança, seja de socorro, porque se todos pensarmos no conjunto, será mais fácil para toda a gente. Se começarmos a pensar individualmente, talvez possamos complicar aqui a tarefa de todos. Lo vivimos con mucha ilusión, con mucha alegría, como una bendición muy grande el poder estar aquí en Fátima el 13 de mayo con un grupo de peregrinos, pues más que nada agradeciéndole a la Madre, ¿no? Todo su amor, toda su cercanía. Y pues estamos muy contentos en México, porque en México hay mucha devoción, aun cuando tenemos a Guadalupe, hay mucha devoción por la Virgen de Fátima. La gente ama a Fátima, ama a Fátima. Yo ahora traigo muchos pedimentos, tanto de oración como de imágenes, de libros, porque la gente es una advocación que siente muy cerca. Aparte, hay otra situación. México amó a Juan Pablo II y nosotros sabemos, en fe, ¿no? Y creemos que Fátima protegió al Papa Juan Pablo de aquele atentado em 1981. A visita do Papa Francisco pode ser inédita, mas no caso da imagem venerada na Capelinha das Aparições, este vai ser um reencontro. A 12 de outubro de 2013, o Papa recebeu-a solenemente na Praça de São Pedro. A inédita deslocação da imagem, que pela primeira vez esteve fora da Cova da Iria numa peregrinação internacional, coroou a Jornada Mariana do Ano da Fé, tendo passado antes pela residência do Papa Emérito, Bento XVI. Diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, o Papa Francisco recitou um ato de entrega que ajuda a entender o que podemos esperar da próxima visita à Cova da Iria. Beata Maria, Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla. Accogli con benevolenza di madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia, dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ti lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore. Raduna tutti sotto la tua protezione e tu ti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.